Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ó Espírito Santo, conceda-nos a graça de compreendermos a palavra do Senhor e a docilidade de acolhê-la em nosso coração. Nossa Lexio Divina, com o texto de Lucas 4, de 16 a 30. Jesus foi à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a palavra. A passagem em que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me consagrou com a unção, para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar o ano da graça do Senhor. Depois fechou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Todos davam testemunho a seu respeito, admirados com as palavras cheias de encanto que saíam de sua boca. E diziam: Não é este o filho de José? Jesus, porém, disse: Sem dúvida, vós me repetireis o provérbio: Médico, cura-te a ti mesmo. Faze também aqui em tua terra tudo o que ouvimos dizer que fizestes em Cafarnaum. E acrescentou: Em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses, e houve grande fome em toda a região, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva que vivia em Sarepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, mas sim Naamã, o sírio. Quando ouviram estas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se e expulsaram-no da cidade. Levaram-no até o alto do monte sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando no meio deles, continuou o seu caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Texto riquíssimo, maravilhoso, e que os contemporâneos de Jesus, os conterrâneos de Jesus, da cidade onde ele fora criado, foi a quem ele revelou que se cumpria a promessa das Escrituras e duvidaram dele, porque conheciam seus pais. Não é ele o filho de José, filho de Maria? Como é que de uma hora para outra ele vem dizendo agora que essa profecia se cumpriu? E o que é interessante é que não foi uma leitura aleatória. Jesus, o texto diz, ele, como era do seu costume, do seu hábito, ir na sinagoga nos sábados e proclamar para fazer a leitura. Sim, porque na sua época, na sinagoga no sábado, qualquer pessoa, qualquer homem adulto poderia fazer a leitura. E Jesus tinha esse hábito de ir e fazer a proclamação da leitura. E é interessante, deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, ele achou a passagem. Isso quer dizer o quê? Ele foi atrás, ele procurou. Não era o texto que estava marcado para ele fazer a leitura. Ele foi atrás e encontrou a palavra onde existia a profecia de Isaías, do anúncio do Messias, com as características do Messias. E justamente por isso é que todos fixaram seus olhares em Jesus, como diz o texto.
porque eles ficavam admirados por Jesus ter ido atrás desse texto. E quando acabou o texto de fazer a leitura, ele disse: hoje se cumpriu aos vossos olhos essa profecia. Ou seja, Jesus se revela o Messias. E infelizmente, o seu povo, a sua cidade, os seus conterrâneos não acolheram. Pelo contrário, quiseram que ele se afastasse, queriam até que ele se jogasse do precipício, para não vir mais com essas conversas. E nós pensamos em nós. Jesus se revela em nossas vidas. Será que nós acolhemos Jesus ou rejeitamos Jesus? Sim, a grande diferença da nossa vida é essa. Ou acolhemos Jesus ou rejeitamos. Porque acolher Jesus em algumas situações que a gente concorda, em algumas situações que seja fácil viver o Evangelho, e noutras não acolher, nós estamos rejeitando Jesus. Porque o Evangelho de Jesus, ele veio trazer, e a totalidade dele é que é a palavra da salvação. Nós não podemos pensar alguns textos do Evangelho e ficar apenas com aquilo que nós concordamos ou que nós achamos fácil de viver. Nós lembramos que alguns dias atrás nós fazíamos nossa oração e quando Jesus mostrou as exigências do Evangelho, muitos dos discípulos desistiram de seguir Jesus. Lembram? E ele até perguntou aos 12, vocês também não querem também voltar atrás? Quando Pedro falou em nome dos 12, a quem nós iremos se só tu tens palavras de vida eterna? É isso que nós precisamos compreender. Jesus hoje se revela o Messias, o Salvador, o Redentor. Ele diz, hoje se cumpriu aos vossos olhos, e eu vou ler mais uma vez. Depois fechou o livro, entregou ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes, hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir, que era justamente, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres, enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar o ano da graça do Senhor, o perdão. Eles compreenderam porque eles conheciam essa profecia. Nós, que diariamente temos a graça de também ouvir Jesus Cristo, nos falta o quê? A decisão de segui-lo, a decisão de tomar posse do Evangelho como palavra de salvação, procurarmos viver. É diferente a gente tentar e cair algumas vezes do que simplesmente rejeitar. Nosso papel é o de tomar posse do Evangelho e, quando não conseguirmos viver, pedirmos perdão. E o Senhor nos concede o perdão e nos fortalece, nos renova. Nós não podemos rejeitar, porque se rejeitarmos, estamos rejeitando a nossa salvação. Que compromisso nós fazemos agora? De acolher o Evangelho na sua totalidade, integralmente, sem restrições, mesmo que nos faça ter sacrifícios, renúncias. Isso será necessário. Mas o Espírito Santo prometido por Jesus e cumprido, ele cumpriu a promessa, ele vem em nosso socorro e nos concede a graça. Façamos, portanto, esse compromisso de lutarmos com todas as nossas forças e o Senhor nos renova para vivermos o seu Evangelho, que é a salvação da nossa vida. Depois, proclamemos as maravilhas do Senhor em nossas vidas. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E pela intercessão da Sagrada Família de Nazaré, de Francisco, Teresinha, João Paulo II e o santo da nossa devoção, abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, o Pai e o Filho
e o Espírito Santo. Amém. Face de Cristo, resplandecei em nós.